Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Senhor nosso Deus, meu Pai, nós desejamos, e muito, aprender mais de Ti nessa manhã. Mais a respeito da Tua vontade, a respeito do Teu amor. Por isso eu te peço, meu Senhor, abre o coração dos Teus filhos para a palavra de hoje. Abre o coração dos Teus filhos para a prática do primeiro amor. Desapega, Senhor, essa pessoa das decepções com igrejas, com pastores do passado, das marcas do passado, das preocupações do dia a dia. Desapega, Senhor, esse teu filho dessas preocupações, para que esse teu filho receba o ensino de hoje e assim possa reconstruir nele, em seu coração, em nossas vidas, o primeiro amor, em um nome do Senhor Jesus Cristo. E eu recebo o primeiro amor, sempre, essa chama ativada em tua vida, em um nome de Jesus. Louve ao Senhor com suas palmas, bem fortes. Graças a Deus. E é sobre isso que vamos falar hoje. Não perca o primeiro amor. Hoje nós vamos falar da importância do primeiro amor. E é muito importante que você nunca perca o primeiro amor que você tinha no princípio. Quando você começou a dar os seus primeiros passos na fé. Nunca perca a sua dedicação que você tinha no princípio. Você lembra? A sua humildade, o seu fervor com as coisas de Deus, de estar sempre rendido ao congregar, ao louvor, a uma vida de oração, de ter fome da palavra de Deus e obedecê-la. Que você nunca perca o primeiro amor que você tinha no princípio. Isso, se você quer ser um discípulo de Deus. E quando a gente abandona algo, a gente percebe que está abandonando aquilo. Você sabe, eu estou frio nisso e naquilo. Eu já não sou o mesmo nas coisas de Deus, como eu era no princípio. Quando eu comecei a dar os meus primeiros passos na fé, eu reconheço que eu não sou mais a mesma pessoa. Quando a gente abandona o primeiro amor, a gente percebe isso. E eu separei um texto muito importante que fala acerca do primeiro amor, que está no livro do Apocalipse. Capítulo 2, verso 1. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 1. A partir desse capítulo 2, o Senhor Jesus fala das 7 cartas às 7 igrejas. E cada carta, você vai perceber isso,
está um tipo de pessoa. O caráter de cada cristão, um tipo de igreja. Que depois, você lendo em casa, você vai notar isso. Você vai perceber uma semelhança com muitas igrejas nos dias de hoje. Uma semelhança com muito crente que a gente conhece por aí. Lembrando que essa primeira carta que vamos ler, a carta à igreja em Éfeso, foi pastoreada por Paulo, o apóstolo Paulo. Se foi pastoreada pelo apóstolo Paulo, eles receberam os ensinamentos da graça de Deus. E assim começa o capítulo 2, verso 1 do livro do Apocalipse, a carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Olhe para mim. Em todas as cartas, depois em casa, você meditando, você vai perceber isso. Primeiro, Deus se dirige ao anjo da igreja. Sempre, primeiro, ele se dirige ao pastor da igreja. Eu hoje estou numa posição na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus de muita responsabilidade. Porque na continuação da leitura, a palavra diz que esse anjo está nas mãos do Senhor, sendo observado por ele. E assim toda a igreja. Eu estou numa posição de muita responsabilidade. E eu não posso permitir que uma pessoa sem autoridade, um membro, ou quem quer que seja, exercer aqui na igreja autoridade sem essa pessoa ter recebido a autoridade do Senhor Jesus. Eu não posso abrir mão daquilo que Deus me deu e permitir que alguém exerça sem ter recebido dele. Eu estou me fazendo entender? A gente percebe aqui, já nesse comecinho, que existe uma ordem. As coisas de Deus não é uma coisa bagunçada. Não é algo de qualquer jeito. Existe uma hierarquia, amém? Que Deus fala com o anjo da igreja e depois o pastor transmite a vontade de Deus ao rebanho. Isso nos mostra que existe uma hierarquia que temos que respeitar. Assim como Deus respeita, você também tem que respeitar. Deus não dá a mensagem para o membro, ele dá para o anjo da igreja. Ele respeita aquilo que ele estabeleceu. Você também tem que respeitar. Existe aquele que lidera a igreja de Cristo, amando dele, com a autoridade dada por ele. E o pastor que você tem, faz parte dessa vontade. Justamente para trazer a mensagem de Deus para a sua vida. E o que é que Deus faz através da minha vida? Esse Deus, ele se mete entre as minhas palavras, ele entra na minha voz para falar com a sua vida, através de cada mensagem. Amém. E quando você respeita o anjo da igreja, a sua evangelização, a divulgação que você realiza para o crescimento da graça de Deus, dá frutos. Porque o mesmo que acontece na minha vida, acontece contigo. Deus usa a tua voz. Amém? Assim como Ele usa a minha. Se eu estou em obediência à voz de Deus, naquilo que Ele me pede para dar para vocês como alimento, e você obedece o anjo da igreja, o que você faz também para o crescimento da igreja dá frutos. Porque Deus também usa você, usa a sua voz. E aquele que é predestinado para a palavra da graça, começa até a falar. Olha, abençoado, é verdade isso que você está falando, hein? Eu concordo. Você tem razão. É isso mesmo. Tem a ver, tem tudo a ver, hein? Isso que você está me ensinando aqui na palavra de Deus. Quando a pessoa é predestinada, ela recebe. Quando chega o momento, isso acontece. Amém?
Deus usa você. E a pessoa, depois, toma a atitude de sair da lei e passa a viver na graça, como eu e você estamos vivendo hoje. E veja que quando Deus vê a mim e a você também, Deus não vê o homem conforme o homem. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Deus não vê o homem conforme o homem. Quando Ele olha para mim e quando Ele olha para você. Quando Deus olha para a gente, Ele nos vê em espírito. E esses espíritos são anjos. E você tem que se acostumar a se ver assim também. Eu sou um anjo e amado por Deus. Nós temos que nos acostumar a isso. Eu sou um anjo de Deus, um predestinado, um escolhido, mais que vencedor, luz do mundo, sal da terra. Você tem que se acostumar à sua posição espiritual. Você é tudo isso. Você é essa potência. Você é amado por Deus. O problema é que às vezes você se olha em carne e fica triste. Se olhe segundo o Espírito. Amém? Quem está agora pregando para vocês é o pastor Sandro. Porém, aqui dentro desse corpo eu sou o quê? Um anjo. E se você tem dificuldade de entender isso, adquira o tema Anjos em Veste Humana. Pastor, a minha dificuldade não é essa. A minha dificuldade é de respeitar uma autoridade. Então adquira o tema Unção Ministerial, parte 1, 2 e 3. E o tema Unidade e Autoridade Espiritual. Se essa é a sua dificuldade. Prosseguindo, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então a igreja está nas mãos do Senhor Jesus, sendo observada por Ele. E quem lhe confiou? Deus. As 7 estrelas são os anjos de cada igreja, são os pastores, aquele que lidera. E os 7 candeeiros de ouro é a igreja, é você. Amém? E esse Senhor Jesus, Ele está passeando no meio da igreja, observando a sua igreja amada. E às vezes, esse Deus tem que consertar. Ele não está observando? Então, às vezes, na sua grandeza, Ele tem que consertar, moldar, exortar, entristecer, se necessário for, você, para você aprender. Porque, por conta dessa carne que temos, a gente tropeça. E quando a gente tropeça, a gente precisa se reconciliar. E é como já aprendemos, existe a tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. E às vezes Deus precisa te entristecer para você aprender. Para você pensar, eu estou no caminho errado. Por isso que eu estou com essa angústia no coração. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a sofrer. Perdi a minha paz, o meu sossego. Por isso que eu estou mal para chuchu. É Deus cuidando de você, para você aprender, para você mudar. O que observa, cuida. Aquele que observa tem amor por você, o Senhor Jesus. Amor por você. E quem Deus, isso é bom falar, e quem Deus vai usar às vezes para te consertar? O anjo da igreja, que ele dá a palavra para o teu bem, para moldar você na vontade desse Deus. E aquele que anda no meio da igreja, Cristo,
está cuidando também da tua causa. Ele vai atender o teu clamor. É muito importante depois você ler o que diz lá em Jó. 35 é o capítulo, o verso é o 14. Lá diz que a tua causa já está diante dele, do trono do teu Deus. Ele já ouviu e ele já te atendeu. Agora, só te resta aguardar esse Deus estabelecer todas as coisas. Prosseguindo, verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então, essa igreja era uma igreja perseverante. O Senhor Jesus reconhece isso, igreja perseverante. Assim eu declaro vocês. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Ou seja, a igreja descobriu que eram falsos pastores. Em nome de quem? De Deus. Olhe para mim. Está aqui uma grande verdade quando a gente vive o amor. O amor não se alegra com a injustiça, com a mentira. A pessoa que está em comunhão com Deus, a igreja que está vibrando na vontade de Deus, ela não suporta a hipocrisia, ela não suporta a falsa doutrina, o falso pastor em nome de Deus. Ela não suporta. Ela não suporta pessoas que estão no púlpito e que não são leal à doutrina da graça. Eu mesmo não suporto. Eu mesmo não aceito. Uma pessoa no púlpito falando da graça de Deus e não ser leal a essa doutrina. Uma igreja em graça que diz pregar a palavra da graça não pode abrir mão da doutrina da graça de Deus. Para colocar coisinhas da lei, para ter mais dizimistas, para ter mais pessoas dentro da igreja. Em graça não pode haver retrocessos desse tipo. Do pastor querer fazer algumas coisinhas para encher a igreja, misturando nas suas pregações as mesmas coisas que a gente vê nesse sistema religioso que está aí fora, de correntes de sacrifícios. E já tem lá fora muitos ministérios assim, que fala abençoado, pedra viva, luz do mundo, mas que se você parar para pensar, peraí, dia da família em graça, dia da prosperidade em graça, dia da cura em graça, domingo da bênção total, domingo da quebra da maldição. Se você põe a mão na sua consciência, se você para pensar, você descobre que é uma cópia mal feita do sistema religioso. Está acontecendo ali naquela igreja um retrocesso. Eu estou me fazendo entender? Sim. Eu fui chamado para permanecer nas verdades que libertam, e você também. Amém. E eu recebo. Eu, pastor Sandro, não fui chamado para formar uma igreja com mentiras. O meu chamado é para formar uma igreja com verdades. A graça de Deus. E um pastor que prega a graça tem que trabalhar em paz, tranquilo. Não pode ficar, quantas pessoas será que vai vir hoje? E nem você. Quantas pessoas será que vai vir hoje? Talvez eu preciso fazer alguma coisinha para encher a igreja. Na graça de Deus não pode ter fermento.
Você que me ouve nesse momento, na graça genuína não pode ter fermento. E se você está frequentando um ministério que fala abençoado, pedra viva, e você já percebeu que tem fermento, sai daí, venha para cá em nome de Jesus. Venha para cá, meu irmão. Um pastor em graça tem que permanecer na sua humildade, sincero e fiel à palavra da graça. Fiel ali, ó. E Deus vendo isso, porque aqui diz que o Senhor observa. Esse Deus vendo isso, a sua grandeza vem e faz com que aquele pouco se transforme em muito. E eu creio nisto. Ele vendo a sinceridade do pastor, o zelo do rebanho. Não, a igreja nasceu pregando a graça de Deus. E nós vamos até o fim, proclamando, falando, evangelizando, anunciando só a palavra da graça de Deus. Só a graça de Deus. Então, todo dia aqui é dia do amor e da graça de Deus. Domingo que vem é dia do amor e da graça de Deus. E quarta-feira, dia do amor e da graça de Deus. Mas pastor, faz uma coisinha aí, o dia da cura e da prosperidade total. Não, todo dia é dia de você tomar posse daquilo que você precisa aqui na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Todo dia. Verso 3. Prosseguindo com a leitura. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Era uma igreja louvável, que suportou muitas lutas, passou por muita coisa. Em termos de perseverança e fé, essa igreja era nota 10. Eles estavam muito bem em termos de perseverança, de não permitir falsos pastores, de reprovar falsos pastores, a mentira. Mas como para Deus o amor é o mais importante, veja o que diz o verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você pode fazer um monte de coisas para a igreja, para o crescimento da graça de Deus. Você pode correr, lutar, trabalhar, mas se você não se mantém na chama do amor, para Deus não tem valor nenhum esse seu esforço todo. Isso pode acontecer com você, comigo, com o pastor Heraldo, com os colaboradores. Você pode ser do tipo que, puxa vida, eu preciso evangelizar, eu quero que a igreja cresça, hoje eu nem vou assistir reunião, eu vou ficar lá fora evangelizando. Você pode fazer esse esforço todo, mas se você não manter a chama do amor, o seu sentimento de amor por Jesus, não tem valor isso aí que você está fazendo. O primeiro amor é você estar aí, ó, sentadinho, bebendo da água da vida, a qual vai fazer com que você nunca mais tenha sede. Você tem que estar aí comendo a verdadeira comida, em comunhão com o teu Senhor. Você pode fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. E às vezes a gente pode se perder, fazendo muita coisa para a igreja, e naquele dia não orou, não ouviu nenhuma mensagem. Isso pode acontecer comigo. De eu estar ali, perseverando pelo crescimento da igreja, trabalhando, fazendo as coisas, e acabou o dia e eu, puxa, nem tive os meus momentos com Deus hoje, nem orei. E é isso que Deus nessa manhã nos convida a pensar.
É nesse primeiro amor que Ele quer que você pense. Essa é uma palavra, essa narrativa que está no verso 4, que serve para hoje também. O que está aqui serve para a gente. Como está o seu amor por Jesus, amado de Deus? Será que está igual ou aumentou como no princípio, quando você começou a dar os seus primeiros passos na fé? Pense. Tem gente que não ora mais como antes, do jeito que orava quando estava dando seus primeiros passos na fé. Lembra como você era fervoroso na oração? Alguns no louvor não sente nada, está frio, porque a cabeça está em outras coisas. E ela perde, e muito, porque o louvor é uma oração também. Produz paz por dentro, consolo, força, certeza que existe um Deus dentro de nós. Vive e poderoso. Às vezes, a pessoa é tomada por esse esfriamento. Ela se torna fria também. Ela perde também o primeiro amor quando começa a chegar sempre atrasado. E antes de terminar a reunião, ela já está lá fora. Ou está dentro da igreja, mas doido para ir embora logo. Não vejo a hora que o pastor termine logo essa reunião, que eu quero ir embora. Não perca o seu primeiro amor, porque você não era assim no princípio. Você não tinha essa pressa de ir embora. Tem pessoas que perdem o primeiro amor também quando conquista as coisas. Ela perde o seu sentimento de amor por Jesus. Algumas pessoas têm a tendência de abandonar um pouco ou tudo que diz respeito a Deus quando conquista as coisas. E é como o próprio livro do Apocalipse diz: eu já estou rico, eu já estou abastado. A pessoa começa a pensar assim, né? Eu já tenho o que eu precisava. Então, eu não preciso congregar tanto como antes eu estava congregando. Financeiramente, eu estou bem. Aquelas dificuldades que eu tinha no começo, no princípio, eu não tenho mais. Eu tenho dinheiro. Minha vida financeira está resolvida. Pense, reflita, se você não está perdendo o primeiro amor. Você deve refletir com esse tema de hoje, se você não está perdendo o primeiro amor. O seu serviço a Deus, o seu louvor a Deus, o seu congregar, a sua oração, não pode se tornar algo mecânico. Que você fala por falar, que você louva por louvar, que você vem por vir, para cumprir um ritual. Há pessoas que começam a se esfriar quando as promessas demoram de acontecer. E às vezes demora mesmo. Demora. Às vezes acontece você pedir uma coisa para Deus e aquilo demorar para acontecer. Mas permaneça com a sua fé. Permaneça com a sua esperança, com a sua certeza no coração. Tem pessoas que não permanecem nisso e desiste. Abandona a graça de Deus, perde o primeiro amor porque a promessa estava demorando, porque não recebeu aquilo. A pessoa queria naquele dia, queria que tivesse acontecido daquele jeito. Diga: soberano é Deus. Diga: poderoso é Deus. Então não perca o primeiro amor quando uma promessa estiver demorando. Você já conhece, você sabe. Jesus falou isso para os seus discípulos: embora pareça demorada a minha justiça, mas depressa eu vou te defender. Calma, teu milagre vai acontecer. E isso está em Lucas. Temos até uma mensagem na livraria que fala sobre isso. Deus vai defender a tua causa. Está aqui, ó. Adquira para você aprender mais em nome de Jesus. Amém. Há pessoas que perdem o primeiro amor
quando deixa de ter bons olhos. Quando a pessoa tem o primeiro amor ativado, ela tem bons olhos para tudo. A palavra foi maravilhosa, pastor. A nossa igreja está linda, tudo está bonito. Mas quando a pessoa perde o primeiro amor, os maus olhos tomam conta daquele coração. Hoje eu não gostei da palavra que ele ministrou lá, viu? E eu vou tomar uma satisfação com ele. Isso acontece quando a pessoa perde o primeiro amor. Mas veja que quando o primeiro amor está ativado, louvado seja Deus por tua vida, pastor Sandro. Você é um anjo especial, maravilhoso. Olha, o Senhor é tudo de bom. A pessoa não vê defeito em nada. Ela não vê defeito na pregação, ela não vê defeito no pastor, ela não vê defeito nas pessoas. Para ela tudo está maravilhoso. Mas quando o cristão perde o primeiro amor, ela invoca até com algo que foi tirado de um lugar e colocado no outro aqui na igreja. Eu não sei porquê, o caixa de som que estava do lado direito foi para o lado esquerdo. Eu não sei porquê o pastor Heraldo estava sentando na frente e você percebeu que agora ele está sentando lá atrás. Ou seja, a pessoa se invoca com tudo, porque ela perdeu o primeiro amor. Os maus olhos atrapalham ela de reinar em vida. E é como o Senhor Jesus falou, né? Os maus olhos tomam conta, as trevas tomam conta do coração da pessoa, quando ela abandona o primeiro amor. Mas veja que quando você está vivendo o primeiro amor, é algo lindo, é algo maravilhoso. Você respeita a liderança, você respeita o pastor que você tem. Você obedece a palavra que está sendo ministrada. Quando termina a reunião, você agradece. Graças a Deus, pastor, por essa palavra. Eu estava precisando muito ouvir. Eu estava precisando muito ouvir o que o senhor ministrou hoje. Eu louvo a Deus por tua vida, pastor. Quando a pessoa não perde o primeiro amor. Tem gente que perde o primeiro amor, o sentimento de amor por Jesus. Detalhe importante. E eu falo isso não só para vocês, mas para muita gente que está me ouvindo nesse momento. Tem pessoas que perdem o primeiro amor porque sofreu decepção com igrejas e com pastores no passado. Muita gente que está me ouvindo nesse momento sofre disso. Entenda uma coisa, amado de Deus. Quem errou com você foi o pastor. O que é que Deus tem a ver com isso? Nada. Eu entendo a sua dor. Você, obreiro, você, pastor, que foi maltratado por um outro pastor, eu te entendo, porque um dia eu também passei por isso. Antes de estar aqui nesse púlpito, antes de estar aqui na igreja, Vida Cristã em Cristo Jesus, eu já passei por outros ministérios. E eu sei o que é ser humilhado, o que é ser maltratado, porque eu já passei por isso. Mas eu precisei entender que eu não poderia perder o meu sentimento de amor por Jesus, porque não foi Ele que fez isso comigo, foi o homem. Você não pode perder o seu amor por Deus por causa do homem, nunca! Nunca! De buscar a sua palavra, de louvá-lo, de ter os seus momentos com o seu Deus, de semear suas ofertas, porque cada vida é uma vida, e cada vida vai colher aquilo que está semeando. Se no passado você foi maltratado em uma igreja tal, aquele pastor que te maltratou, te humilhou, vai colher o que ele plantou, porque cada um colhe aquilo que semeia. Então, acontece às vezes da pessoa perder o seu sentimento de amor por Jesus por causa das decepções que sofreu em outras igrejas. Ela já não tem mais aquele carinho, aquele cuidado, aquela dedicação, aquele fervor. Eu já sou gato escaldado. Não é assim que as pessoas falam? Eu já sofri muito com igreja, já sofri muito com pastor. Foi o homem que fez isso com você, não foi Deus. Então é importante, você que está me ouvindo agora, limpe o seu coração,
das marcas do passado e retome a sua vida de servo de Deus e volte a congregar, meu irmão. E eu convido você a estar aqui em nosso ministério. Você que sofreu esse tipo de decepção. Prosseguindo com a leitura do livro aqui do Apocalipse, capítulo 2, vejamos agora o verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, volta ao primeiro amor. Jesus aqui falando. Volta às primeiras coisas que hoje talvez você não valoriza mais, não tem mais aquela dedicação. Se arrependa. Olhe para mim, eu entendo quando uma pessoa chega aqui na igreja e fala: olha pastor, eu fui obreiro em tal ministério, e lá eu fui explorado, humilhado, maltratado. Eu era uma pessoa, pastor, que chegava cedo, eu limpava aquele banco, eu varria a igreja, eu evangelizava. Eu era uma pessoa tão fervorosa, tão dedicada. Eu não perdia uma reunião, não perdia nada. Eu entendo você. Eu só não entendo a sua mágoa por Jesus. Eu só não entendo o seu afastamento das coisas de Deus. É isso que eu não entendo e não recebo. Então a gente deve eliminar essas marcas do passado, para que a gente nunca perca o primeiro amor. Eu tenho comigo essa chama acesa dentro de mim. Ela tem sido o meu combustível que me mantém aqui hoje, pregando para vocês. O primeiro amor é algo lindo. Os primeiros passos na fé. O primeiro amor nos prepara para Deus, para servir a Deus. Você separa a sua roupa um dia antes. Você acorda cedo. Você já vem com aquela sede de louvar, de aprender, de receber a direção de Deus. Isso é o fruto do primeiro amor. Se você perdeu isso, pede para o teu Senhor reconstruir esse primeiro amor aí dentro de você. Então a palavra pede para eu e você nos alinharmos aos seus caminhos. Porque fora da comunhão é só sofrimento. A gente não tem a direção certa. E veja o que diz a conclusão do verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, quando Deus remove o alimento, que é o que te sustenta, que é o que sustenta a gente, você se torna um alguém morto na fé, uma pessoa morta na fé. Tem muita gente que tropeça na vida e não se reconcilia. Dos seus erros carnais, um ponto a se pensar também. Não é só para você refletir sobre o abandono da comunhão, mas reflita também aquele momento que você tropeça e não se reconcilia. Você passa a viver como uma pessoa morta na fé, porque Deus remove. É o que diz aqui. A pessoa perde a direção e se torna uma pessoa dirigida pela carne. Ela perde as promessas de Deus, os milagres, o serviço angelical, quando abandona o primeiro amor. É o que está descrito aqui. E o verso 6 diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas eram uma seita, pessoas que se diziam cristãs, mas que lá se permitia tudo. Olha, você pode beber, você pode encher a cara, pode adulterar, pode transar com todo mundo, pode fazer o que vocês quiserem. Aqui vocês são livres para fazerem o que quiserem. E qual é a base bíblica que confirma isso, pastor? Que os nicolaítas viviam na carne. Aqui do lado, ó.
capítulo 2, a partir do verso 14. Vamos ler? Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem o quê? A prostituição. Verso 15, grife. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, que sustenta a prática da imoralidade e idolatria. Além de ter esses aí, vocês também têm os nicolaítas que sustentam as mesmas práticas. Imoralidade e idolatria. Os nicolaítas eram comandados por um falso pastor chamado Nicolau. Lá em Atos, capítulo 6, verso 5, conta que ele começou bem e depois se desviou, se perdeu, entrou em desvio de conduta, como nós estamos aprendendo aqui em Apocalipse. Esse Nicolau, esse falso pastor, era um homem que pregava permissividade, que se podia gozar livremente dos prazeres da carne, sem nenhum problema. Olha, tudo te é lícito. Vocês podem fazer o que der na telha. São poucas as evidências que falam sobre o Nicolau e os nicolaítas. Mas pelo pouco de evidência que temos, já dá para entender como era a situação. Amém? Prosseguindo com a leitura, vejamos agora o verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem gente que tem ouvido, mas não ouve. E Deus hoje está falando com você, com cada um de nós, através da mensagem de hoje, através dessa carta a Éfeso. Deus, através do tema de hoje, está conversando comigo e contigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de quem? De Deus. O que é a árvore da vida? O próprio Jesus. É a árvore da vida. Que em graça sempre dá de beber para você de uma palavra limpa, sem o dedo do homem, sem as coisas do homem, sem o fermento da lei, sem as coisas do sistema religioso. Aqui você tem bebido de uma água assim, limpa. E eu declaro você zeloso a palavra da graça como eu tenho sido. Não receba na sua vida nada da lei. Amém? Ficou claro esse tema de hoje? A importância de você viver o primeiro amor? A quantos? Levante a sua mão. Então fique de pé em um nome do Senhor Jesus e vamos orar. Para que a chama do primeiro amor nunca se apague em nossos corações. Nunca. Feche os seus olhos nesse momento. E vamos, em oração, agradecermos pela glória de hoje. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra de hoje, pelo teu cuidado para comigo, que veio através desse tema. Não perca o primeiro amor. Muito obrigado por esse cuidado todo especial com as nossas vidas. Obrigado por ter me escolhido, Deus, para revelar o evangelho da tua graça, que mudou o meu viver, que mudou a minha vida. O que seria de mim, Senhor,
O que seria de nós se não fosse a palavra da tua graça? Ela é o bom tesouro. A palavra da tua graça, Senhor, é aquilo de mais precioso, de mais importante que eu tenho. E eu te agradeço por ela. Agradeça você também, amado. Muita coisa já aconteceu na tua vida. E muitas outras vão surgir. E tudo é graças a esse Evangelho, a esse Deus que estamos servindo em graça. Muita coisa, essa palavra já mudou, já transformou em você. E você sabe do que eu estou falando. Muita coisa. E é desse amor, e é dessa gratidão, que o Senhor Jesus não quer que você se perca. Ele não quer que você abandone este amor. Que você sempre teve no princípio. Lembra? Você sempre chegava cedo na igreja para louvar o teu Deus, para ouvir a palavra do teu Deus, para ser fiel ao teu Deus em tudo. Muitas vezes você saía correndo do seu trabalho para receber o alimento. Havia em você um esforço, uma dedicação, um fervor. E o teu Senhor hoje, através desse tema, quer reconstruir no seu coração. Você que de repente abandonou esse primeiro amor. Ele quer reconstruir esse primeiro amor em você. E você que está vivendo o primeiro amor, a palavra de hoje veio para que você tenha zelo. E nunca abandone as honras devidas a Cristo, ao Deus que tem cuidado de você. Em tudo na tua vida. Eu sou muito agradecido a Ti, meu Senhor. Muito. Por teu cuidado. Pela palavra da tua graça que alcançou a minha vida. E dessa graça eu não quero sair nunca. Nunca. Ela mudou o meu viver. Ela tirou o desânimo do meu coração, a tristeza. E eu recebo que o desânimo, a tristeza, a raiva nunca encontre lugar em teu coração. Diga para o teu Deus nesse momento: Senhor, eu quero ser movido pela tua voz. E não por essa carne, pelos pensamentos do meu corpo. Eu quero ser movido. Eu recebo a minha vida sendo dirigida por tua voz, meu Senhor. Cuida do meu coração, Senhor. Cuida dos meus pensamentos, do meu andar. Em nome de Jesus. Tem sido o Senhor que tem me ajudado a vencer tantas coisas, que as minhas forças não teriam condições de vencer.
Por isso, meu Deus, não permita que o esfriamento tome conta do meu coração. Que nunca isso aconteça. Que o esfriamento nunca aconteça em minha vida na hora de fazer as coisas para Ti, meu Senhor. No momento de Te servir, de louvar, de falar contigo, Senhor, em minhas orações, de ser fiel a Ti, que eu nunca perca o meu primeiro amor, Senhor. Nunca. Nunca. Que nada seja por obrigação, mas por amor e por gratidão, tudo que eu venha fazer para Ti. Que o meu sentimento, Senhor Jesus, a minha sede por Tua palavra, seja uma chama que nunca se apague. E se de repente, Senhor, alguém que me ouve nesse momento, ou talvez você mudou, você está frio, já não é mais aquela pessoa dedicada como no princípio. Então nesse momento peça para Deus transformar você, para que você passe a servir ao teu Senhor como Ele quer que você venha servi-lo, por amor, com esse coração cheio de amor. Fale isso para Ele. Eu quero Te servir, Senhor, por amor. Por amor. Que a frieza nunca encontre espaço no seu coração, amado de Deus. Nunca. Nunca. Se você estava frio, que você volte a servir esse Deus por amor. Você que me ouve nesse momento, se você estava afastado, retome a sua comunhão, volte a congregar, esqueça o passado, as marcas do passado, o que você sofreu, as decepções que você sofreu, seja o que for, passe uma borracha em tudo isso, e venha viver o teu primeiro amor, o seu amor por Jesus. E como é bom, Senhor, viver o primeiro amor. Como é bom, Senhor, ter esses momentos contigo, de falar o que a gente está sentindo por Ti e saber que sempre seremos ajudados pelo Senhor, porque Tu és o nosso pastor e nada nos faltará.
Esse Deus é contigo por onde quer que andares. Você é especial, você é importante. Ele te ama. Você é um escolhido de Deus, um eleito, um predestinado. E Ele quer você servindo a Ele com dedicação, com humildade, com respeito, com obediência à sua palavra. Ele não quer que seja de qualquer jeito. Ele não quer que seja mecanicamente. Eu tenho que louvar a Ele, eu tenho que fazer. Não. É como Ele te ensinou hoje. Por amor, meu filho. Sempre. E receba que você vai ter uma semana feliz, uma semana de vitórias, de muita paz, de muito livramento. E creia, e continue, permaneça na fé, na certeza, na esperança, na confiança que as promessas de Deus, todas elas, vão se cumprir em tua vida, em um nome de Jesus. Louve ao Senhor com suas palmas bem forte. Eu encerro essa reunião declarando o título da reunião para a vida de todos vocês. Não perca o primeiro amor. Louve ao Senhor. Não perca o primeiro amor. Declare isso também para o seu irmão. Não perca o primeiro amor nunca ao Senhor Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja se comunicar com o pastor Sandro Diniz, anote este e-mail: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Vou repetir: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Ou então visite a nossa página pela internet, pelo www.igrejavidacristã.com.br. A Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br.
@itelefônica.com.br.